Hola chicos, muy buenas. Seguimos hoy con nuestra unidad ¿Qué tiempo hace? Y en la clase de hoy vamos a hablar un poco acerca de palabras que nos indican la posición de los objetos y de las personas. Y también vamos a ver un poco de vocabulario sobre viaje, aeropuerto, ¿está bien? Bueno, para empezar aquí tenemos entonces un diálogo que nos va a traer estas palabras que nos enseñan las cosas, o sea, que nos muestran las cosas, ¿tá? Entonces vamos a leer. Buenos días. ¿Es este el mostrador para el vuelo a Buenos Aires? Sí, es este. ¿Esas son sus maletas? Sí, estas dos son mías, pero voy a facturar solo la grande. ¿Prefiere ventana o pasillo? Pasillo, por favor. Bueno, en principio la hora programada es a las 9:15, pero creemos que hay retraso a causa de la niebla. ¿Sabe cuánto tiempo se va a retrasar la salida? 1 hora más o menos. Vale. Bueno, pues aquí tiene su billete y la tarjeta de embarque. La puerta de embarque es las 6 y la salida estimada del vuelo a las 11:20. Muchas gracias. Bueno, entonces como vimos aquí, tenemos una persona que va a viajar y está en un diálogo entonces con una persona que trabaja en el mostrador de una compañía. Aquí entonces este diálogo nos enseña en primer lugar cómo preguntar y dar informaciones sobre medios de transporte, sea este medio de transporte un vuelo, un avión, sea entonces un tren, un autobús, ¿está bien? Vale, pues entonces la pregunta que se hace aquí es, ¿qué vuelos hay esta tarde para Córdoba? Entonces aquí para saber los horarios, ¿qué vuelos hay? Aquí podría ser, ¿qué trenes hay? ¿Qué autobuses hay? Esta tarde o esta noche. Esta mañana. Podría ser aquí también qué vuelos hay mañana, qué vuelos hay esta semana. Entonces aquí solo hay que cambiar los días, el tiempo y también el medio de transporte. Lo interesante es el verbo haber, ¿vale? Então, em português, nós temos o hábito de perguntar utilizando o verbo ter. Então, quais ônibus tem hoje para tal cidade? Não é? Então, em espanhol, se nós vamos perguntar da existência de algo, quais tem em português, nós vamos usar o verbo haber. Então, quais hay? Que hay? Tudo bem? Então, lembrem-se sempre, para perguntar o que é que tem, né? Quantos tem, os horários que tem de voos, ônibus, enfim, vocês vão usar o verbo haber. Depois aqui, para a resposta, ela usa o verbo haber também. Há um vuelo cada hora. Então, um voo por hora, tá? Então, sempre também na resposta se utiliza o haber para dizer que existe, que tem. Depois, a última pergunta é: ¿a que hora chega o último? Como ya hemos visto, para saber el horario de algo se utiliza la a y qué hora, a qué hora. Lembrando que sempre no singular, tá? Aqui, a que hora chega el último, pero podría ser que hora llega el primero. Entonces, para cambiar un poco, ¿está bien? Si quieres viajar por la mañana o por la noche. Y después aquí ella va a decir el horario, a medianoche. Acordándonos que si estamos hablando de outros horários que não meio-dia e meia-noite. Então, se for algum outro horário que não meio-dia ou meia-noite, além desse azinho aqui, eu uso o lá ou o las. Então, eu diria que a la una de la tarde. Ou então, aqui eu diria a las 10 de la noche. Então, só para que a gente se lembre um pouquinho da questão das horas, nós utilizamos a lá ou a las. E aí, com medianoche e mediodía, nós usamos só o a,
¿ok? Bueno, pues entonces, chicos, aquí tenemos otra cosa que nos enseña el diálogo, que son los adjetivos e pronombres demonstrativos, ou seja, são aquelas palavrinhas que nós utilizamos para mostrar ou demonstrar algo realmente. São muito próximas ao português, olha só. Mas elas têm algumas pequenas diferenças que nós devemos ficar atentos. Então, vamos ver. Aqui, quando hablamos cerca del hablante, este, esta, estos, estas. Bom, por que eu digo cerca del hablante? Perto do falante, da pessoa que está falando. Sempre que eu utilizo este, em português também, ele me dá uma ideia de distância. Se algo está muito perto de mim, eu digo este. Então, por exemplo, a caneta. Este bolígrafo. Em português, esta caneta. Porque ela está muito próxima de mim, ok? Aqui vocês vão perceber que a única diferença do português para o espanhol é aqui. Ou seja, o plural de este em espanhol é estos, com o, ok? Depois, a pouca distância. Então, se nós estamos falando de algo que já não está assim tão perto, mas também não chega a estar longe, nós usamos esse, essa, essos, essas, como também em português. Então, se a caneta tivesse um pouquinho mais distante assim de mim, eu digo essa caneta, ou em espanhol, esse bolígrafo, tá bem? Como no outro caso, fiquem atentos. O plural de esse é essos, com o, ok? Uma outra coisa também, uma S só, lembrando que em espanhol não existe palavra com dois S's, porque não existe um som de Z que possa confundir aí. Então, sempre um S só, ok? E por último, lejos del hablante, ou seja, longe da pessoa que está falando. Então, eu uso aquel, aquella, aquellos e aquellas. Aqui a primeira diferença está aqui, porque em português é aquele, com E no final, em espanhol não. E o plural de aquel é aquellos, com O também. Então, atentem-se sempre que o plural está sempre no masculino com O dessas palavras que nós usamos para mostrar as coisas, ok? Então, lembrem-se, este, esse, aquel. É uma ideia que me dá de distância, não só uma distância física, mas também uma distância no tempo. Quando eu digo esta semana, eu estou falando desta semana que nós estamos ainda, algo mais próximo. Essa semana, quando eu digo assim, essa semana que ele hizo esto, então nessa semana que ele fez isso, pode ser a semana passada, por exemplo. Se é algo muito distante, eu falo aquela semana em que tuve vacaciones, naquela semana que eu tive férias, então é um pouco antes ainda. Então, é isso, ok? Lembrem-se sempre que essa distância não é só física, mas também temporal. Tudo bem? Então, agora, eu vou pedir que vocês leiam comigo. Lembrando que isso aqui vai variar, então, do masculino para o feminino, como em português, este para masculino, esta para feminino, e do singular para o plural, então como em português também, não é? Então eu digo estes ou este, ok? Bom, então vamos lá, repetid comigo. Este, muy bien. Esta, perfecto. Estos, muy bien, y estas. Vale. Después aquí, a poca distancia, ese, esa, esos y esas. Perfecto. Ahora, muy importante por esta L aquí al final, aquel. Muy bien. Aquella. Perfecto. Aquellos. Y aquellas.
Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos estas palabras para demostrar las cosas. Aquí tenemos un ejercicio entonces para que vosotros completéis. Tenemos aquí 3 maletas, cada una de un color un poco diferente. Y quiero que completéis aquí de acuerdo con estos colores. Si es esta que está más cerca, esa más lejana o aquella todavía más lejana. ¿Ok? Ainda mais distante. ¿Vale? Un momento, entonces podéis dar al pause para hacer este ejercicio. Es rápido. Perfecto, chicos. Pues ahora entonces vamos a corregir. ¿Has visto la maleta? Y entonces la pregunta. ¿Está azul claro? No, aquella azul oscuro. Me gusta mucho. ¿Todo bien? Aquí podría ser también esa. Aquí está en un tono más, en el libro, aquí no sé cómo le sale ahí, un poco más verde. Entonces por eso sería esta, ¿vale? ¿Sí? Bueno, chicos, ahora tenemos un texto que es bastante largo, é um texto grande. E esse texto vai nos trazer um vocabulário para utilizar em aeroporto, ok? Bom, eu vou ler para vocês então essas palavras que eu destaquei durante todo o texto e pedir que vocês repitam essas palavras e explicar seu significado. Depois eu vou voltar e vou ler o texto para vocês rapidamente, para que vocês prestem atenção em algumas outras pronúncias e depois em casa vocês podem fazer essa leitura em voz alta para praticar também, ok? Então vamos lá. Aqui temos a primeira palavra, tráfico. Tráfico internacional, perdão. Repetir, tráfico internacional. Perfeito, chicos. Aqui eu não tô falando de tráfico no sentido de crime, né? Eu tô dizendo tráfego, então tem muita gente, tem muitas pessoas, tem muito avião de outro lugar nessa cidade de Oporto. Depois, despegan. Perfecto, chicos. El verbo es despegar. Así. E despegar significa decolar. Então, eles decolam aqui, ok? Depois, repetir. Vuelos. Muy bien. Acordándonos entonces que voos, não é? Com a letra V mesmo, mas aí eu leio como B. Vuelos. Después, repetir, partimos. Perfecto, chicos. Entonces partimos del verbo partir mismo, como en portugués. Ir embora, né? Ou sair dali, partir mesmo, tá? Después, con destino a. Muy bien, entonces aquí también decimos eso, um voo com destino a Curitiba, por exemplo. Então, em espanhol também, ok? Um vuelo com destino a Bogotá, por exemplo, ¿vale? Aquí en la segunda parte del texto tenemos más palabras. Aquí, repetir, en autobús. Perfecto, aquí otro medio de transporte. Y como ya hemos visto, se usa en como medio de transportes. Então, em português, nós dizemos de ônibus. Em espanhol, nós dizemos en. Em português, de avião. Em espanhol, en avião. Então, sempre é importante lembrar que com meios de transporte, a preposição em espanhol é en. Depois, trayecto. Muito bem, então aqui o trajeto. É importante ler esse Czinho que fica depois, trayecto, tá vendo? Vale. Depois aqui, salidas. Perfeito, chicos. Então aqui as saídas mesmo, como em português. E llegadas.
Muy bien, são as chegadas. Agora, repetir. Facturar. Muy bien, perfeito. Então, aqui, facturar é quando você leva a bagagem, né? Então, você vai fazer um check-in e você vai precisar, então, pesar essa bagagem e tudo mais. Em espanhol, facturar. Tá vendo? Depois, equipaje de mano. Perfeito, chicos. Equipaje de mano, então, é a bagagem de mão. Em espanhol, a palavra bagagem é equipaje, ok? Depois, al mostrador. Muy bien. El mostrador são aqueles guichês das companhias aéreas mesmo, onde nós vamos então para fazer um check-in, se não foi feito online, onde nós ficamos ali na fila para pesar as bagagens. Aquele espaço ali da companhia aérea no aeroporto é chamado de mostrador. Também é chamado de mostrador de horários, o painel, com os horários de saída e chegada dos voos, tá? Ok? Nesse caso, então, é o lugar onde nós vamos lá para despachar a bagagem, ok? Zona de embarque. Perfeito, chicos. Então, aqui temos a sala de embarque. Em português, nós dizemos sala de embarque. Em espanhol, zona de embarque. E também terminal. Repetir, terminal. Eso es, muy bien, chicos. Aquí tenemos entonces un poco más de vocabulario. La zona de embarque ya hemos visto y aquí el control de seguridad. Repetir, control de seguridad. Perfeito, chicos. Então, o controle de segurança, que tem em todo o aeroporto, não é? Depois, bandeja. Perfecto, entonces como en portugués se lee bandeja, igual, ¿está bien? Después aquí, escáner. Muito bem, então ali tem um scanner, um raio-x que a gente costuma dizer do aeroporto, por onde passa então, por onde passam as nossas bagagens de mão, não é? Relógio, essas coisas. Depois aqui, el arco de seguridad, arco de seguridad. Perfeito. Então, aí é aquela portinha de segurança pela qual nós passamos, onde tem detector de metais e tudo mais. E, um pouco mais, temos aqui um vigilante. Perfeito, então, que é um segurança. E aqui, repetid comigo, cachearte. Bien, aqui seria revistar-te, né? Então, o verbo cachear, assim, cachear, significa, então, revistar, tá? Depois aqui temos outra vez o verbo cachear, pero conjugado, los arcos de seguridad. E seguimos aqui com embarque, terminal e um vocabulário novo que é, repetir, tiendas libres de impuestos. Perfecto, entonces son también conocidas como duty free, ¿ok? En español se puede decir de las dos formas, con el término en inglés o entonces así, que serían lojas libres de impostos, ¿ok? Otra vez siguen algunas palabras que ya conocemos. Tenemos aquí la puerta de embarque. Repetir, puerta de embarque. Perfeito, então que é o portão de embarque. E depois, tarjeta de embarque. Perfeito, que é o cartão. Lembrem-se que tarjeta significa cartão. Então, o cartão de embarque. Depois, azafata.
Perfeito, nós já vimos lá no vocabulário de profissões que é aeromoça. Depois, asiento de ventana. Perfeito, o asientos de pasillo. Muy bien, chicos, está muy bien. Ahora, un poco más de vocabulario. Aterrizaje. Cuidado com esses dois R's, ó. Então, aterrizaje. Isso. Então, aqui, aterrissagem. Turbulento. Como em português, decimos também turbulento, né? O voo foi turbulento. Aqui, recorrida de equipaje. Perfeito. Então, aqui nesta parte, então é quando você vai pegar a bagagem, o lugar para vocês recolherem ou pegarem a bagagem de vocês. Depois aqui, cambiar divisas. Então, aqui nós não temos que trocar o dinheiro, por exemplo, porque nós estamos falando de lugares nesse texto que pertencem à União Europeia. Ou seja, então ali tem uma mesma moeda, você não precisa fazer esse câmbio de moeda, ou seja, cambiar divisas no aeroporto. Tudo bem? ¿Sí? Bueno, entonces ahora yo voy a volver todo el texto aquí. Y voy a leerlo rápidamente. Quiero que acompañéis en vuestro material, que puede estar con vosotros ahí impreso o en PDF mismo, que también lo tenéis, ¿verdad? Então, vocês têm o material disponível em PDF, podem acompanhar por ele, podem acompanhar por aqui também. Eu vou passando as telas e eu vou lendo para vocês, ok? Vamos lá, então. La ciudad donde vivo queda a unos 150 kilómetros de Oporto, por lo que en muchas ocasiones viajamos en avión desde ahí. El motivo principal es el que el aeropuerto de Oporto tiene mucho tráfico internacional. Muchos aviones despegan del aeropuerto en dirección a países de toda Europa. Por eso, siempre hay más vuelos disponibles en Oporto y también suelen tener un coste bajo. Aquí justifica entonces por qué va desde su ciudad hasta Oporto para coger un avión. Pongamos en situación. Tenemos todo preparado para el viaje y hoy es el día que partimos. Partimos en dirección al aeropuerto de Oporto para montarnos en un avión con destino a Bratislava, capital de Eslovaquia. Oporto queda a unos 150 kilómetros, por lo que nos trasladamos en autobús. El trayecto es tranquilo y relajado. Son las 6 de la mañana, por lo que vamos casi dormidos. Al llegar al aeropuerto tenemos tiempo, por lo que vamos tranquilamente hacia la zona de salidas. Es la zona a la que tienes que dirigirte si vas a coger un avión. Por el contrario, si vas a recoger a una persona, si estás esperando la llegada de alguien, vas a la zona de llegadas. Então aqui ele explica por como ele vai da cidade até a cidade de Oporto em autobús e como funciona al llegar ao aeroporto. Se você vai ao aeroporto para buscar alguém ou se você vai para viajar. Nosotros nos llevamos equipaje para facturar. Solo tenemos equipaje de mano, por lo que no hace falta que vayamos al mostrador a facturar. Vamos directamente a la zona de embarque, também chamada terminal. Então, sem maleta para despachar, já vão direto para o terminal. Para entrar en la zona de embarque hay que pasar por el control de seguridad. La zona de embarque es donde tienes que esperar hasta que puedes montarte en tu vuelo. Como en todos los aeropuertos, para pasar a esa zona tenemos que pasar un control de seguridad. En el control se aseguran de que no llevamos armas u objetos punzantes que puedan suponer un peligro. Metemos nuestro equipaje y objetos en una bandeja para que pasen por el escáner. Con el escáner miran si tenemos algún objeto prohibido entre nuestro equipaje. Yo no tengo nada así que no me preocupo, pero algo raro debe suceder, porque cuando paso por el arco de seguridad, pita.
Vuelve a pasar y vuelve a pitar. Um sonido muito molesto indica que não puedo passar. Então, eles explicam que, depois de chegar no aeroporto e não precisar despachar bagagem, ali na área de embarque eles vão ter que passar por um controle de segurança. E o texto explica como é que funciona esse controle de segurança em espanhol e diz que sempre que ele passa por esses arcos, pita, ou seja, apita mesmo, tá? Só a única diferença é esse azinho do português para o espanhol. Vamos lá então. Si pasas por un arco de seguridad y pita, un vigilante tiene que cachearte. El personal de seguridad buscará entre tu ropa y tus bolsillos para ver si tienes algún objeto. Así pues, el vigilante me cachea y no encuentra nada sospechoso. Me dice que puedo pasar. Evidentemente, yo no llevaba nada prohibido, pero muchas veces los arcos de seguridad pitan por error. Son cosas que pasan. También suele pasar en los supermercados o tiendas de ropa. Sales contento con tus compras y pitan los arcos de seguridad. Se suele pasar mucha vergüenza. De hecho, recuerdo un estudio que comentaba que el momento de mayor tensión de un consumidor en una tienda era al salir por la puerta, porque tiene tensión por si pitan los arcos de seguridad. Então aqui ele está falando que, olha, mesmo que você não tenha nada, às vezes aquilo vai apitar por algum equívoco. Então é preciso que alguns seguranças, vigilantes, então te revistem, ¿verdad? Bueno, aqui ele explica que a situação passa em outros lugares também, que passa em lojas, que tem estudos que dizem que as pessoas passam muita vergonha nesse momento, enfim. Bueno, al tema. Então vamos voltar ao que a gente estava falando do aeroporto. Una vez pasado el control de seguridad, ya estamos en la zona de embarque o terminal. En esta zona están las tiendas libres de impuestos, es decir, el duty free. En español usamos la palabra duty free procedente del inglés. Ya en la zona de embarque nos dirigimos a nuestra puerta de embarque. Es la puerta por la que accederemos a nuestro avión. Es hora, la puerta de embarque está abierta. Presento mi tarjeta de embarque en el mostrador y accedo al avión. Una vez dentro del avión, una azafata me indica amablemente mi asiento. Tengo suerte y es un asiento de ventana, mucho mejor que los asientos de pasillo. No me gustan mucho los asientos de pasillo porque siempre hay gente passando ao lado e me molesta bastante e me incomoda bastante. Então aqui ele explica o procedimento para entrar no avião e o que acontece assim que você entra no avião e diz uma preferência. Prefere então o assento de janela do que de corredor. El vuelo se hace un poco largo, son 3 horas y algo. Pero finalmente llegamos. El aterrizaje fue un poco turbulento. Había bastante viento, por lo que el avión se movía mucho, pero aterrizamos sin ningún problema. Salimos del avión y vamos directos a las zonas de autobuses. No tenemos que ir a la zona de recogida de equipaje, porque como os comenté anteriormente, llevamos equipaje de mano. Así pues, vamos directo a la parada de autobús para coger un bus que nos lleva al centro de la ciudad. Tenemos bastante suerte porque Eslovaquia está dentro de la Unión Europea y tiene el euro como moneda, por lo que não temos que cambiar divisas. Então aqui também explica o procedimento de chegada no aeroporto, no outro aeroporto já da outra cidade, e diz, bom, lembra que nós não levamos bagagem, então não precisamos ir lá a la recorrida de equipaje. Tranquilo? Pois bem, esse texto, como vocês viram, ele explica todo um procedimento, desde chegada no aeroporto até a chegada no aeroporto do destino, não é? Então ele é bastante importante para vocês entenderem esse vocabulário. Espero que vosotros os leáis ahí en vuestra casa en voz alta para practicar la pronunciación, pero también para guardar las frases y que se pueden utilizar entonces en un aeropuerto y también estas palabras de vocabulario para formar otras frases todavía. ¿Vale? Pues bien, chicos, nos vemos la clase que viene. Adiós.